Nação Santista, essa é a retrospectiva do Peixão 2021. E, gente, não poderia faltar nessa retrospectiva o tapa-olho que marcou a temporada por aqui, não é mesmo? Os Piratas do Caribe, né? Vocês já estão sabendo dessa história. E na minha tentativa de reproduzir o escudo do Santos no meu tapa-olho, talvez eu tenha falhado miseravelmente. E talvez, quando eu for tirar isso, fique sem sobrancelha. Então, isso é um sacrifício que eu estou fazendo para o bem do entretenimento brasileiro. Vamos pro vídeo? Bora. Voltei! Graças a Deus não saiu minha sobrancelha. Meu tapa-olho saiu tranquilamente. E como que nós começamos essa retrospectiva? Como? Não tem como não falar. Libertadores 2020 com final em 2021. Fomos de cenas como essa aqui, Santos comemorando porque atropelou o Boca Juniors, para cenas como essa aqui, que ninguém consegue esquecer. Eu choro, ainda choro. Confesso que eu ainda choro à noite por conta da final da Libertadores. Não tem como não falar. O Santos foi de uma alegria, de um êxtase de ter se classificado para a final da Libertadores, para uma imagem de fracasso, tristeza e derrota. Passando rapidamente pela Libertadores, agora vamos falar sobre os desmanches que vieram depois dessa final. Primeiramente, Lucas Veríssimo, ainda jogando a Libertadores pelo Santos, já estava acertada sua venda. Lucas Veríssimo foi o primeiro a abandonar o barco, aí depois vieram os desmanches totais. Saiu o Cuca, aí depois saiu quem? Saiu o Pituca, para combinar com o Cuca. Saiu o Pituca, saiu o Caio Jorge, saiu o Luan Pérez e depois o Alisson. Costumo dizer que foram o quê? 5 jogadores que saíram da equipe titular do Santos, que fez uma campanha esplendorosa na Libertadores. 5 jogadores que saíram, o Santos, depois disso, perdeu a qualidade total, porque o nosso time titular era muito bom, mas o reserva, sem comentários. Depois de tudo isso, o que aconteceu? Começaram a dança das cadeiras dos técnicos. O Santos trocou de técnicos 4 vezes somente em 2021. Saiu o Cuca, veio Ariel Holan. Uma aposta da diretoria do Santos, torcedor, né, acreditando que pudesse dar certo. O que aconteceu? Ficou 2 meses no cargo, apresentando seu belo trabalho na equipe do Santos. Foram 12 partidas, 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. E aí que a torcida não aguentou a situação quando a gota d'água foi a quase queda no Campeonato Paulista. O que a gente pode salvar do trabalho do Holan? O surgimento do Kaique e do Gabriel Pirani. Ele fez subir vários jogadores da base para o Campeonato Paulista, um campeonato que o Santos também sofreu demais, quase caiu. Primeira vez na vida que o Santos fica em 13º, fez a pior campanha desde 1923. Foi uma campanha horrível. O Santos não ganhava de ninguém, não ganhava clássico, não ganhava de times menores. Foi para a última rodada sofrendo, foi para a última rodada jogando a vida contra o São Bento. Fez um joguinho mais ou menos, conseguiu o resultado. E a gente só pode salvar mesmo o surgimento dos 2 garotos, que terminaram a temporada sendo titulares da equipe do Santos. O Ariel Holan não suporta a pressão, resolve pedir demissão, ok. O Marcelo Fernandes assume. O Santos, nessa altura, estava disputando a pré-Libertadores. O Santos consegue se classificar para a fase de grupos. E aí chega quem? Fernando Diniz, o salvador da pátria. Contei ironia. Fernando Diniz chega ao Santos e faz história. Podemos colocar aqui, ó, os fatos mais importantes da passagem do Diniz pelo Santos. Eliminação na Libertadores, sim. Eliminação na Copa Sul-Americana. O Santos consegue a proeza de ser eliminado na Libertadores e consegue uma vaguinha na Sul-Americana, um prêmiozinho de consolação. Ok, beleza. Agora o Santos vai fazer o quê? Vai jogar bola, né? Vai conseguir esse título que é inédito. É importante também, né? É um título continental e o Santos faz o quê? Joga pessimamente e também acaba sendo eliminado. Mais uma vez o Diniz sendo bi eliminado. Eu tenho certeza que você está se recordando muito dessa passagem do Diniz, não é mesmo? Então eu vou te ajudar aqui a relembrar todos os reforços que ele pediu para o Santos. Moraes, Danilo Boza, Augusto Galvão, coitado, nem jogou. Zanocelo, Marcos Guilherme, Camacho, Lacava, Léo Batistão, jogador da Europa. E mais recente, o Velasquez. Desses jogadores citados aqui, alguns deram muito certo, alguns
permaneceram titulares, terminaram o campeonato como titulares, como o caso do Zanocelo, Marcos Guilherme, o Camacho, o Danilo Boza também, na reta final do campeonato ganhou mais destaque, ganhou mais espaço. O Léo Batistão fez alguns jogos, se machucou, né? Terminou o campeonato como titular, mas não fez nenhum gol. E o Velasquez, acho que o Velasquez é um dos que deu muito certo. Caiu nas graças da torcida, ganhou o respeito da torcida, ganhou o espaço dele lá na zaga e é um jogador importantíssimo. Acho que o Velasquez, o Zanocelo, o Marcos Guilherme também, até mesmo o Camacho, foram melhores contratações aí nessa bela passagem do Diniz. E aí começa a saga do Santos no Campeonato Brasileiro. Ainda tínhamos Luan Pérez no primeiro jogo contra o Bahia. O Santos consegue perder de 3-0, jogando muito mal, um time extremamente perdido. Eu não esqueço os detalhes desse jogo, foi um dos piores jogos do Santos, dentre vários que fez durante a temporada, mas o Santos estava extremamente perdido. Ok, perdemos de 3-0, mas ainda é o primeiro jogo. Depois vai melhorar. Não melhorou. Entre inúmeros jogos que o Santos fez em 2021 que foram ruins, não podemos esquecer dos jogos da Copa do Brasil. O Santos sofreu para ganhar da Juazeirense. Depois do segundo jogo, a Juazeirense começou a reagir para correr atrás do prejuízo. Cara, eu jurei que o Santos ia ser eliminado aquele jogo. Então foram jogos péssimos no Brasileirão, na Copa do Brasil, na Libertadores. Foram jogos ridículos na Sul-Americana. Um ano que o Santos não ganhava de ninguém. Talvez vocês escutem muitos barulhos aqui no fundo do meu vídeo. Quem me acompanha no Instagram sabe do que eu sempre falo, que eu sofro esses vídeos. Mas enfim, voltando a falar do Santos, já que a gente tem que fazer essa linha do tempo, essa retrospectiva, e não tem muitas coisas boas pra gente falar, vamos ter que focar somente no Brasileirão. O que aconteceu? Começamos o Campeonato Brasileiro sabendo que o Santos precisaria de um número mágico, os 45, 46 pontos, para não ser rebaixado. Infelizmente, a nossa temporada foi assim. Fala a verdade, você aí também ficou a temporada toda esperando esses 46, 45 pontos, ficou craque, ficou gênio na matemática, de tanto fazer conta para ver se o Santos iria ou não se salvar da Série B. Fala a verdade. Então, o Campeonato Brasileiro, uma temporada ridícula. O Santos fazia bons jogos, como por exemplo o jogo contra o Fluminense, fez um bom jogo, o que aconteceu? Perdeu por 1-0 numa falha. Falando em falha, gente, o quanto os nossos jogadores falharam esse ano, principalmente senhor Felipe Jonathan e senhor Pará, que graças a Deus não está mais no Santos. Mas não vamos entrar em méritos sobre jogadores que falharam ou deixaram de falhar. O Santos fez um primeiro turno ridículo, primeiro turno absurdo, terminou lá em 14º, beirando zona do rebaixamento. Sob o comando do Diniz, nós tomamos goleada. Ó, vizinho, de novo, cara, cachá. Ah, valeu. E eu não posso deixar de falar sobre a goleada sofrida para o Flamengo, 4-0 em plena Vila Belmiro. Aqui estão algumas matérias que ilustram isso que eu estou falando e foi muito triste, foi horrível. E não apenas perdemos esse jogo por 4-0, foi uma goleada, foi horrível, como também tivemos que lidar com cria da base, vulgo Gabigol, falando demais, falando besteira, outro santista de Taubaté fazendo gol na gente, dizendo que já não era mais santista. Gente, tipo de coisa que aconteceu em 2021. E esses jogadores pra mim são o quê? Engatinhos, perninhas, mascaradinhos. Mas enfim, Diniz mandado embora, graças a Deus. E veio quem? Quem é que vem? Rogério Ceni e Fábio Carille. Carille e Rogério Ceni. Fábio Carille. Bom, pra não ficar muito longo, porque tem muitos assuntos, e eu nem vou entrar no mérito aí de coisas que aconteceram nos bastidores, como o transferbanco, nós conseguimos se livrar dessa coisa que não deixava contratar. E falando apenas sobre o Carille, o trabalho dele não foi nada fácil, chegou debaixo de muita desconfiança por parte da torcida, que não gostava muito da ideia de jogo dele, e também pelo fato dele ser ex-treinador do Corinthians, nosso rival. Mas enfim, as coisas demoraram a dar certo, mas deram. Ele conseguiu o objetivo, que era salvar o Santos do rebaixamento, uma coisa que seria histórica, uma mancha muito grande na nossa história, e ainda bem que isso não aconteceu. Ele conseguiu o objetivo e também conseguiu um pouquinho mais do que isso, né, que foi levar o Santos para a Sul-Americana, e na reta final do campeonato quase conseguimos a vaga para a pré-Libertadores. Quem foi o herói da temporada, ou os heróis? Eu posso citar aqui o João Paulo, com certeza, um dos grandes nomes da temporada, salvou a gente inúmeras vezes, um paredão, um goleiraço,
E também essas pessoas aqui, ó, vulgo torcida do Santos, a torcida mais linda do Brasil e do mundo. Depois que voltaram as torcidas ao estádio, eles nunca mais abandonaram o Santos, tanto na Vila, deixando a Vila lotada. Realmente um caldeirão empurrou o Santos nos jogos em casa para vencer, e também acompanharam o Santos em várias viagens, em vários jogos espalhados pelo Brasil. Então a torcida do Santos, parabéns, vocês são demais, apoiaram, e tenho certeza que em 2022 a gente vai comemorar títulos. Eu não estou sendo iludida, estou sendo confiante dessa vez. E é claro que eu tenho certeza que a torcida vai estar presente nos jogos na Vila e nos jogos fora de casa também. Gente, é muita coisa, eu não vou entrar no mérito aí de transfer ban, de pagamento de dívida, de venda de jogador, porque senão vai ficar muito extenso esse vídeo. Mas é claro que se vocês quiserem, eu posso fazer um novo vídeo. Esse daqui talvez não seja o meu último vídeo no caso. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer aí um histórico de acontecimentos dos bastidores, falar de alguns jogadores ingratinhos, perninhas e mascaradinhos. Isso se vocês quiserem, comentem aqui, por favor. E se você chegou até aqui e não é inscrito, meu amor, você está perdendo tempo. Se inscreva no canal. E, gente, para tudo, antes de encerrar o vídeo, eu tenho que fazer um agradecimento à pessoa que me deu essa camiseta linda, maravilhosa do Outubro Rosa do Peixão. Muito obrigada mesmo. Eu não posso revelar porque essa pessoa pediu para que eu não falasse, mas ela sabe quem é. Você aí, né, que me deu esse presente sabe do que eu tô falando. Então, muito obrigada mesmo. Tenho que fazer esse agradecimento público. Essa camisa é linda, maravilhosa. Então, muito obrigada mesmo. Agora sim, beijinho pra vocês, fiquem bem e a gente se vê a qualquer momento.